quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho muitos defeitos, mas uma das minhas poucas qualidades é gratidão, né? Eu sou muito grato a Deus por tudo, né? E assim, eu não poderia deixar de agradecer por mais uma oportunidade de estar na casa dele. Também agradeço a Deus porque Ele tem nos sustentado com vida, com saúde, tem nos concedido o alimento de cada dia. Então, se a gente parar e pensar, a gente tem muitos motivos para agradecer ao nosso Deus, e é por isso que muitas das vezes nós estamos felizes, porque eu descobri, acredito que vocês já saibam, o segredo da felicidade é a gratidão, né? Nós somos felizes porque somos gratos e não somos gratos porque somos felizes. Então é um privilégio, uma oportunidade muito grande. E Deus seja louvado também pela presença de cada um de vocês. Acredito que hoje Deus tem uma mensagem especial para cada um de nós, porque o fim se aproxima, a volta de Jesus está mais perto agora do que no início de nossas crenças. E como vocês já podem ver, né, hoje a gente vai estar usando aqui o telão, a gente vai estar usando os slides. E o título da mensagem de hoje tem por nome Guerra Espiritual, né? Vivemos em um mundo muito complicado, em um mundo em que cada vez mais, como já disse, o fim se aproxima, cada vez mais as coisas estão acontecendo de forma assim assustadora, e é como se literalmente estivéssemos vivendo em uma guerra. Não uma guerra física, uma guerra entre nações, mas uma guerra espiritual. E podemos ver ali, né, uma situação ali de uma guerra mesmo, uma ilustração. E eu quero, nesta noite, abrir a palavra do Senhor juntamente com vocês, e para que a gente possa iniciar João, capítulo 15, versículo 5. Vejamos o que diz em João, capítulo 15, versículo 5. Temos ali também no telão, e diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele simplesmente, nesse verso, e eu gostaria de focar mais ali na parte final, ele nos diz que sem ele nada podemos fazer. Sem ele não podemos absolutamente nada. E é interessante que, na realidade, é isso mesmo, né? A gente sabe que sem Jesus na nossa vida a gente não seria e a gente não é nada. E através desse verso a gente entende que somos dependentes. Somos dependentes da graça, da misericórdia e do amor de Jesus. Passa para mim, por favor. E como eu disse, estamos em guerra, né? Vivemos em um mundo de guerra, e esse mundo é o campo de batalha, poderíamos dizer assim. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, Paulo ilustrando muito bem essa guerra espiritual, essa guerra que enfrentamos aqui neste mundo como sendo o campo de batalha, ele diz o seguinte: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ou sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então Paulo claramente ele diz que ele combateu um bom combate, né? Completou a carreira e guardou a fé. Mostrando para nós, né, o apóstolo Paulo, de forma literal, de que estamos sim em uma guerra. Estamos enfrentando um inimigo. E passa para mim, à frente a gente vai ver, então, descobrir aí mais detalhes em relação a essa guerra espiritual. Esse homem é um pastor, né? Yosef Nadarkhani, é um pastor iraniano. E esse pastor ele foi condenado à morte, né? Eu busquei ali
Eu busquei ali algumas informações em relação a esse pastor, porque me chamou muito a atenção. E como eu disse, ele é um pastor iraniano, foi condenado à morte pelo motivo dele se recusar ou melhor dizendo, ele se apostatar da fé dele do islamismo, né? Ele então sendo um iraniano. E também ele não permitiu que os filhos dele estudassem ali o livro sagrado do povo do Islã, né? do Irã também, que é o Alcorão. E por ele recusar ensinar os filhos o Alcorão, ele foi condenado à morte, foi preso em 2009 e condenado então à morte por enforcamento. E a justiça do Irã, né, ia condenar ele por esses motivos. Mas aí houve internacionalmente uma revolta por ele, porque o mundo prega a liberdade religiosa. E esse homem estava sendo ali condenado à morte por simplesmente escolher não seguir uma religião. Passa para mim. E ele, juntamente também com a família, né, ali estão os filhos dele, que ele não queria ensinar o livro sagrado do povo do islamismo, né? E a sua esposa também, ela foi presa e ela foi condenada à prisão perpétua. Porém, foi solta um tempo depois. E a situação de Yosef, então, esse pastor, ele foi ali em 2009 preso, depois dessa revolta toda de todos os países, eles soltaram ele, né, em 2012, e novamente depois eles prenderam ele porque eles ainda estavam perseguindo ele, soltaram simplesmente somente por causa da pressão, né, de outros países. E assim a gente vê mais uma prova, né, além de Paulo, como a gente viu, que ele disse: combati um bom combate, guardei a fé. Mais uma prova aí real de que vivemos em uma guerra e temos um inimigo. Essa guerra é espiritual e esse inimigo, quem será? Vejamos mais à frente. Passa para mim. Efésios capítulo 6, versículo 12, vem nos falando sobre esse inimigo. E diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa guerra aqui nesse mundo não é contra o nosso vizinho, né? Não é contra o nosso irmão, a nossa guerra não é contra um amigo, né? Não é contra ninguém nesse mundo. Paulo aí em Efésios vem dizendo claramente que as nossas lutas não é também contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades do mal. E assim, algo interessante, nada muito legal, porque a gente está em uma grande desvantagem, né? O diabo ele conhece a Bíblia melhor do que todos nós, né? O diabo ele foi o anjo mais honrado no céu, abaixo de Jesus, e ele tem então as suas artimanhas, juntamente com os outros ali, anjos caídos, né, os demônios. E eles são, esse verso vem dizendo, os dominadores deste mundo tenebroso, né, deste mundo escuro, deste mundo de trevas. Então, o nosso inimigo é muito, muito poderoso, né? E a gente precisa lidar de forma diferente de um inimigo aí, vamos dizer, né, um inimigo entre aspas, humano. Suponhamos que a gente tenha um inimigo, não devemos ter, mas suponhamos que tenhamos um inimigo humano, e aí a gente então precisa ir guerrear ou tal com esse inimigo, e a gente está na mesma condição, né? A gente é humano, é de carne e sangue, e esse nosso inimigo também é. Mas quando o nosso inimigo ele é, né, espírito do mal, quando ele é o próprio diabo, então a situação fica complicada. Mas há uma solução, e a gente vai ver mais à frente. Passa para mim. Como vencer a batalha contra os dominadores deste mundo? Eis aí uma pergunta muito, aí
como diria o Tito Rocha, capciosa. Como vencer a batalha contra os dominadores deste mundo? Já que o diabo é tão sujo, tão astuto, né? E a Bíblia até fala que a gente precisa resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e tem uma passagem também que fala que a gente tem que tomar cuidado com as ciladas dele, então ele é muito esperto. Mas vamos ver aí se encontraremos, se conseguiremos achar aí uma esperança, uma saída para vencer a batalha contra os dominadores deste mundo, o próprio, né, como vimos, o diabo. Segue para mim. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 11. Lembrando que Efésios 6, né, fala ali da armadura de Deus. E Paulo ele veio descrevendo, através ali desse capítulo, o que a gente precisa, né, ali fazer, né, e a armadura que a gente precisa, podemos dizer, vestir para vencermos aí o diabo, para que possamos vencê-lo, né, e sairmos vitoriosos nessa guerra. E diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura tem o objetivo de tornar a gente, né, firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Então a gente vê o seguinte, né, que a gente precisa se revestir dessa armadura. Porque o diabo, como já disse também, ele é muito astuto e tem ali essas ciladas dele. E a gente precisa então ter algo maior do que a nossa própria condição humana para vencer a esse inimigo, para que a gente consiga vencer esse poder do mal. E vem dizendo lá o título: revestir da armadura de Deus. E é o que Paulo, como disse em Efésios, nos diz. Segue para mim. E ele continua: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Nos tempos de Paulo, inclusive ele se encontrava preso, quando ele escreveu aí sobre essas armaduras, era muito comum o exército romano, né, guerrear, e Paulo estava muito familiarizado com a situação dos soldados romanos. Ele conhecia os equipamentos, as armaduras, tudo que os soldados romanos usavam. Paulo estava familiarizado, até porque ele era um cidadão romano. E então ele escreve Efésios 6 com como eu posso dizer, uma facilidade, ou talvez ilustrando alguns equipamentos, como por exemplo o capacete, a espada, né, ali a couraça e o cinto. Mas a gente vai ver mais à frente, pode passar para mim. E aqui em Efésios 6, versículo 14, Paulo ele diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Primeiro ali, equipamento que os soldados romanos usavam para combater uma guerra, e que Paulo ele traz essa ilustração para também usarmos, para termos como uma armadura espiritual. E a primeira, o cinto da verdade. Esse cinto era usado pelos soldados romanos, né, lá do lado esquerdo, e esse cinto ele tinha o objetivo, tinha a utilidade dos soldados carregarem uma espada, né, através daquele cinto. Eles tinham ali um lugar ali para eles carregarem a espada. E a função também desse cinto era proteger o abdômen deles, né, contra qualquer ataque, e também firmar o quadril e a roupa deles, né, ali a vestimenta deles. Essa era a função do cinto. E Paulo ele vem dizendo que precisamos nos cingir, né, cingindo-vos, ou seja, o cinto, a palavra cingindo-vos vem de cingir, vem de circular, que é o cinto,
com a verdade. E qual a comparação que a gente tem de um cinto de um soldado com o cinto da verdade? E a palavra já diz, verdade. O cinto da verdade nada mais é, né, a gente pode entender de que quando conhecemos a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, de Jesus inclusive, a gente fica firme, né? A gente tem proteção contra o inimigo, sim, assim como eles usavam esse cinto para firmar ali o corpo deles e a roupa, através da verdade que é Jesus, nós também, né, nos mantemos firmes e somos protegidos contra o ataque do inimigo. O segundo equipamento é a couraça. No final do verso vem dizendo, couraça da justiça. E essa couraça é uma couraça de bronze que os soldados usavam, porém só os chefes, né, lá do exército e tal, os comandantes que usavam essa de bronze. E já o dos soldados comum era uma couraça aí de couro, mas também muita utilidade, e tinha também o objetivo de proteger a eles, inclusive proteger a região do coração e dos outros órgãos mais importantes. Essa era a função da couraça que os soldados usavam. E aí Paulo vem trazendo, né, vem nos dizendo que precisamos nos revestir, né, da couraça da justiça. E a palavra justiça, né, se a gente fosse falar aqui só sobre justiça, esquecesse da couraça, a gente ia falar da justiça de Cristo, né? A nossa justiça não nos salva. A justiça humana, né, a Bíblia até diz, é considerada trapo de imundícia. Então a justiça ali, a couraça da justiça, nada mais é do que a gente ter a consciência de que em Cristo nós seremos protegidos contra as artimanhas e os ataques do inimigo. E quais seriam esses ataques? Porque assim como a couraça ali que os soldados usavam protegia o corpo deles para um ataque fatal que poderia ser no coração ou em algum outro órgão importante, a justiça de Cristo tem para nós, né, como se fosse uma couraça, porque ela nos protege do ataque do inimigo de nos acusar, né, de muitas das vezes fazermos pensar de que somos pecadores demais, somos longe demais, e esses ataques, né, a justiça de Cristo, e a gente nos faz lembrar de que somente por ela seremos salvos, somente pela justiça de Cristo. E esse então é ali a ilustração e a comparação que Paulo faz entre o cinto da verdade, né, que é o cinto dos soldados, e a couraça da justiça. Pode passar. Né? E tem também no verso 15, ele fala assim, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés. Essa sandália tinha o objetivo ali para os soldados. Vocês podem ver que ela é uma sandália de couro, né? E ela tinha ali, ela era confeccionada com pregos de ferro. Para quê? Para qual objetivo? Para que quando os soldados fossem caminhar, eles tivessem ali firmeza para caminhar. E quando eles fossem combater, né, um soldado romano fosse combater ali com o inimigo, eles não derrapassem, não caíssem e perdessem ali a luta. Essa era a função dessa sandália dos soldados romanos. Mas Paulo vem dizendo que essa sandália, né, calçai os pés dessa sandália, podemos dizer assim, com a preparação do Evangelho da paz. E a gente pode entender da seguinte forma, né? E eu estou comparando aqui, talvez vocês não concordem, mas é o entendimento que eu tive. O Evangelho da paz nada mais é, né, eu aqui faço também uma observação, não o entendimento que eu tive, mas também, né, o estudo e tal, da história do povo romano também. E assim, o Evangelho da paz é a gente ter ali o Evangelho verdadeiro, né? O Evangelho que nos traz paz, porque quando temos esse Evangelho e a gente precisar ali discutir ou debater, ou às vezes alguém vem com um falso Evangelho, né, um falso profeta aí,
a gente esteja firmado com o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da paz, e a gente não derrapa, né? Não derrapa no sentido de a gente falhar. E mais do que isso, o Evangelho ele é para ser, ele precisa e a gente necessita pregá-lo, né? Então, quando a gente pregamos esse Evangelho, a gente aceita o Evangelho e a gente prega, e vocês vão concordar comigo, né? Aqueles que já deram estudo bíblico, que dão, né? Ou independente também do estudo bíblico, também pregam o Evangelho, de que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, o Evangelho ele tem ali a função de nos manter firmes, caminhando firmes, assim como os soldados caminhavam com a sandália, firmes porque tinham os pregos cravados. E também não nos deixa derrapar no sentido de não falharmos e muitas das vezes ali sairmos acreditando em qualquer evangelho, qualquer crença, por exemplo, de que somos salvos pela obra, e precisamos aí fazer obra e tal, seria ali uma derrapagem. Pode passar. Escudo da fé, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo é um escudo muito bem feito, né? E os romanos eles faziam esse escudo com madeira, era um escudo feito de madeira e revestido com couro. E quando eles iam guerrear, né? E hoje a gente tem aí armas, né, muito aí modernas, armas de fogo para uma guerra e tal. Mas naquela época não. Inclusive naquela época era, né, tudo na base da flecha, espada também. Mas usavam flechas, arco e flecha. E esse escudo ele era confeccionado para quê? Porque quando os soldados eles iam guerrear e eles pegavam o arco e a flecha, e eles então colocavam a ponta da flecha no óleo, né? E depois eles colocavam no fogo e acendiam aquela flecha e atiravam no inimigo. E esse escudo ele então protegia não só contra a flecha, mas também contra possível queimadura, né? Possível queimadura de que eles poderiam ser atacados, e esse escudo então tinha essa função e esse objetivo. E Paulo fala o seguinte, né? O escudo da fé com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então esse escudo, trazendo para a visão espiritual, né, é o escudo que nos protege contra os ataques do inimigo, de muitas das vezes, como eu posso dizer, ataques que poderiam nos queimar, poderiam nos matar ali com uma simples flechada de vez. De que forma? A gente pode pensar como eu disse, né? Eu posso repetir também, de às vezes ele lançar a nós, né? Fazer-nos lembrar de que não somos merecedores aí da graça de Cristo, né? Muitas das vezes alguma situação na vida, né, que a gente pode considerar uma flecha que vai nos prejudicar, né, que vai ali, se a gente não tiver esse escudo da fé, nos queimar, e como disse Paulo, esse escudo nos protege dos dardos inflamados do maligno. De todo ataque que o diabo usa, as armas que ele usa, né, porque os romanos usavam o arco e flecha como arma, o inimigo tem as suas armas, né? Pode ser um celular, por exemplo, pode ser um computador, pode ser uma televisão. Então, todas as armas do inimigo, esse escudo da fé, e a palavra fé, a gente vai lembrar de que muitas das vezes o diabo ele nos faz perder a nossa fé, porque ele sabe que se nós estivermos firmes, né, na fé e crendo que independente da nossa situação de pecador, nós temos Cristo, ele pode nos vencer. Mas se estivermos o escudo da fé, ele então fica em desvantagem.
Pode seguir. Capacete da salvação, espada do Espírito. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse capacete era usado para que os soldados não sofressem um golpe na cabeça, porque a gente sabe, um golpe na cabeça é certeiro. E esse capacete, então, ele tinha o objetivo de proteger o crânio, proteger a parte da cabeça dos soldados. E a gente trazer o capacete para uma armadura espiritual é nós nos protegermos contra Satanás, né? Lembrando de que a salvação, ela começa aqui, né? A gente sabe que nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? Precisamos tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, tudo que a gente faz, porque tudo isso passa pela nossa mente. A nossa mente se encontra na cabeça. Então tem esse objetivo de ilustrar, né, a proteção que precisamos ter, e essa proteção e confiança da salvação, que é o capacete que vai nos salvar. E para os soldados era a salvação de uma vida carnal, uma vida humana. Mas para nós esse capacete espiritual vai nos manter vivos, né, e vai nos garantir a salvação eterna. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a gente viu que todos esses equipamentos, todos esses instrumentos aí da armadura completa, que Paulo vem descrevendo, até o capacete são todos equipamentos de segurança, de proteção. Mas agora tem a espada do Espírito. E essa espada, né, ela é usada e era usada lá na época dos romanos para que eles pudessem, né, não só se defender, mas atacar também. E a espada do Espírito, sendo a palavra de Deus, ela também se torna uma ferramenta de ataque. E a gente vai se lembrar de Jesus, quando estava no deserto. Jesus, quando ele foi tentado, né, o diabo veio tentá-lo, e ele nada mais usou do que a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, e está escrito, e está escrito. Então a palavra de Deus, ela é para nós também, né, uma arma, podemos dizer assim, uma espada, para que nós possamos nos defender com as armaduras e atacar com a espada, que é a palavra de Deus. E assim, da mesma forma que os romanos eles guerreavam e ganhavam, inclusive, muitas guerras, né? Era aí um exército muito poderoso. Nós, com toda essa armadura que Paulo nos orienta a nos revestirmos, também seremos grandes soldados, também seremos grandes vencedores. Pode passar para mim. Ordem do comandante. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como a gente viu no início, né, o diabo ele tem muitas ciladas, o diabo ele é muito astuto. Mas, né, quando eu ali ilustrei como uma ordem do comandante, a gente não precisa temer, né, porque Tiago está dizendo: sujeitai-vos, ou em outras palavras, submeter, né, ser obediente e dependente a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é interessante porque quando a gente realmente se submete a Deus, a gente então agora sai de uma condição de desvantagem para uma grande condição de vantagem espiritual contra esse nosso inimigo, que é o diabo. E nós tendo essa condição, esse poder, essa justiça, essa graça e essa autoridade que Jesus tem, nós então resistindo ao diabo, ele então foge de nós. E a Animate ela vai dizer para nós algo mais sobre isso. Pode passar.
A prova da nossa fé. No livro Primeiros Escritos, página 46, ela inicia dizendo o seguinte: nesta época de provação, precisamos animar-nos e confortar-nos mutuamente. As tentações de Satanás são maiores agora do que nunca, pois ele sabe que o seu tempo é curto e que muito breve todos os casos estarão decididos, ou para a vida ou para a morte. Não é tempo de nos deixarmos vencer pelo desânimo, nem de sucumbir sobre as provações. Devemos sobrepor-nos a todas as nossas aflições e confiar inteiramente no Todo-Poderoso Deus de Jacó. Olha só que interessante. Eu acho dizendo que o diabo ele sabe que o tempo está curto e agora ele vai colocar para funcionar mesmo. Todas as artimanhas dele, todas as ciladas, todas as técnicas de guerra, podemos dizer assim, espiritual que ele tem, ele vai usar. E Ellen White, ela diz o quê? Que o diabo, sabendo que pouco tempo está restando para ele vai atacar. E ela não para por aí não, ela continua dizendo, passa para mim, por favor. O Senhor me mostrou que sua graça é suficiente em todas as nossas provações. Como Deus até disse para Paulo, a minha graça te basta. E ela continua, e conquanto sejam maiores do que nunca antes, podemos todavia vencer toda tentação. Se, uma condição, podemos vencer a tentação, se retivermos absoluta confiança em Deus e pela sua graça sairemos vitoriosos. Precisamos ter absoluta confiança em Deus. Deus ele é muito merecedor de confiança. Se a gente puxar um histórico aqui dos milagres de Deus, a gente vai encontrar lá no povo de Israel um mar que se abriu, que ninguém explica isso. A gente vai encontrar um rapazinho desse tamanho, Davi, vencendo um soldado de quase 3 metros de altura, ou mais, não sei. Então, assim, milagres. E esse é o histórico do nosso Deus, que a gente precisa, e se tivermos absoluta confiança nesse Deus, que é o mesmo hoje, ele não muda. Eu posso mudar, você pode mudar, mas Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre. E ela continua dizendo, pode passar. Se vencemos as provações e ganhamos a vitória sobre as tentações de Satanás, suportamos então a prova de nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro. E nos achamos mais fortes e mais bem preparados para enfrentar a provação seguinte. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ellen White, ela disse, a gente resiste a uma tentação de Satanás, nós estaremos então mais bem preparados, mais equipados, poderíamos dizer assim, para enfrentarmos uma outra tentação que automaticamente, consequentemente, vai vir, porque o inimigo ele não existe. O inimigo está sempre nos aí provando, testando a nossa fé. Então ela vai nos preparar, cada provação ela tem esse objetivo de nos preparar para enfrentarmos uma logo à frente. E a gente tem exemplos disso. Abraão, por exemplo, quando ele foi sacrificar Isaac, Deus pediu a ele o sacrifício de Isaac, Abraão, no coração dele, ele tinha matado o filho. Deus provou até o último momento. Mas antes disso, se a gente puxar ali a história de Abraão, a gente vai ver que Abraão foi provado mais vezes antes de Deus pedir Isaac a ele. Eu acredito que se Deus pedisse Isaac de cara, Abraão ele ia falhar. Abraão não ia então ser considerado aí o pai da fé. Antes disso ele teve que sair do meio do povo dele, para uma terra que ele não conhecia, entre outras provações. E ela continua dizendo, mas se desanimamos e cedemos às tentações de Satanás, ficaremos mais fracos, não alcançaremos recompensa pela prova, nem estaremos tão bem preparados para a próxima. Dessa maneira, tornarmos-emos cada vez mais fracos, até que sejamos levados em cativeiros por Satanás à sua vontade. Olha só, é um perigo muito grande.
e ela vem claramente nos alertando, porque através de cada falha, né, através de cada vez que a gente cede à tentação, o diabo então vai tomando ali controle e força para fazer o quê? Para nos levar em cativeiro para fazer a vontade dele. A gente tem que ter, né, muita consciência e muitas das vezes repensar um pouco a nossa vida, repensar o que estamos priorizando, o que estamos fazendo, aquilo que a gente está deixando para deixar depois, aquilo que a gente quer abandonar depois, aquilo que, mesmo que a gente tenha dificuldade de vencer, mas a gente, como bem foi pregado ontem, né, a gente não quer deixar, porque o arrependimento ele segue de arrependimento e também o desejo de abandonar, né, o pecado. Então precisamos ter consciência desse perigo que Satanás quer nos levar preso para que possamos vencer as nossas dificuldades, os nossos pontos fracos. E ela termina dizendo, pode passar. Devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Opa! Devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Vamos fazer o seguinte, né? Eu vou aqui desafiar vocês. Quando vocês chegarem em casa, ou amanhã, que seja, numa próxima oportunidade, vocês leiam com mais atenção e com mais com interesse o Efésios capítulo 6. Né? Eu passei aqui isso, a gente estudou ele, mas devido ao tempo passei um pouco mais rápido. E ali vem falando da armadura, né? Que Ellen White, né, inspirada por Deus, disse que precisamos estar revestidos, assim como Paulo, lá na Bíblia, já tinha nos dito. E ela continua. E prontos, cada momento para suster conflito com os poderes das trevas. Quando nos assaltarem tentações e provações, vamos a Deus e com verdadeira agonia de alma oremos a Ele. Não nos despedirá em vazios, mas nos dará graça e força para vencer e quebrar o poder do inimigo. Oxalá todos pudessem ver estas coisas. A palavra Oxalá ali, eu fiquei curioso em saber o que era, porque Oxalá. Eu descobri que o Oxalá é como se ela estivesse dizendo assim, quem me dera, né? Tomara, ou seja, a gente pode traduzir, tomara todos pudessem ver essas coisas na sua verdadeira luz, ou seja, na verdadeira intensidade que ela tentou passar aquela mensagem ali para nós, e suportar as dificuldades como bons soldados de Cristo. Então Israel avançaria forte em Deus, na força de seu poder. Olha só, somos soldados de Cristo. E se nós então aceitarmos essa verdade, assim como nós estamos aprendendo, mas tem uma grande diferença da gente conhecer, da gente ouvir e ler, com a gente praticar. E assim, posso estar talvez sendo um pouco crítico, mas é para mim, né? Eu sou o primeiro nessa situação. Inclusive a mensagem é para mim. Eu sempre gosto de dizer que toda vez que eu faço uma mensagem, um sermão, né, melhor dizendo, quando Deus me dá um sermão, Ele me dá mesmo, Ele me dá porque eu preciso. E aí então eu aceito essa verdade, aceito essa mensagem, essa repreensão, então eu exponho para a igreja. E assim, para que a gente possa ser um soldado de Cristo, um bom combatente, precisamos não só conhecer, não só ler, não só ouvir, mas praticar em nossa vida. Precisamos nos revestir verdadeiramente das armaduras de Deus para que possamos resistir ao diabo. Para que a gente possa finalizar, em seguida tenho também alguns versos que mais uma vez vai nos mostrar que Deus ele é digno de confiança. E eu quero aqui ler Efésios capítulo 6, ainda no capítulo 6. Eu vou usar a minha Bíblia aqui agora. No final do verso ali que fala sobre a armadura. Deixa eu achar aqui, 6, versículo
18. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E a importância da oração ela é muito grande, porque a oração ela faz com que nós estejamos prontos, decididos e protegidos. A oração ela é uma ferramenta, eu posso dizer, assim como todas as outras armas, né, as outras armaduras, e a palavra de Deus como uma arma, a oração também é. Porque se a gente ora a todo momento, Deus ele atende às nossas orações. Eu vou citar um exemplo. A gente está sujeito a ter um pensamento impuro, né? Mas se a gente ali, na hora do pensamento, a gente fecha o nosso olho e ora a Deus para que Deus tenha misericórdia, para que Deus nos ajude, Deus atende a nossa oração, Deus faz com que aquela situação se resolva. Mas se a gente não ora, e aí daquela situação que você não podia evitar, porque o pecado ele é o ato, e não muitas das vezes as coisas que a gente não consegue evitar, se a gente não ora, a gente cai. Então a oração ela tem uma grande importância para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga ser um soldado firme, um soldado de Cristo. E Paulo, assim como eu disse, alguns versos que nos traz, né, a confiança e traz a grandeza de Deus. E esse muito conhecido, Filipenses 4, versículo 13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não disse ali, eu posso algumas coisas. Paulo disse, tudo posso. E tudo é tudo. Tudo é todas as coisas. Mas há uma condição. E há um alvo, né? E esse alvo é aquele que nos fortalece. Se estivermos diariamente, durante o nosso dia, a nossa semana, durante a nossa vida, priorizarmos Deus que nos fortalece, nós poderemos, assim como Paulo, dizer que a gente tudo pode, porque Deus é o Todo-Poderoso. Pode passar. Outro muito conhecido: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mais uma vez, nada me faltará. No versículo 4, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha só, ainda que a gente ande por uma situação de morte, não precisamos temer, porque Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. E ele disse também que aquele que perder a sua vida, achará. Ele disse que ele é a própria vida. E se morrermos, não morreremos eternamente, porque Jesus morreu e ressuscitou, e através dele também temos essa esperança. E pode passar. E esse é o verso final para a gente concluir, e diz o seguinte: não temas, Jesus dizendo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Amém? Que Deus seja louvado. Esse é o meu desejo, a minha oração a todos nós, que possamos viver esta verdade. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus seja louvado em nome de Jesus.